Sejam bem-vindos a essa aula onde nós vamos falar sobre a estrutura de um relatório de avaliação dos riscos psicossociais, que tem a ver, então, com a transformação de dados em ações, que é parte fundamental e importante para o objetivo dos riscos psicossociais no tratamento e eliminação e condução para que a gente possa diminuir, controlar e fazer uma gestão melhor sobre isso, promovendo, então, a saúde mental dos trabalhadores. E os resultados da avaliação apresentados no PGR, ela demanda ações, ela demanda também que sejam feitas medidas de controle que possam, então, trazer a redução do risco. Esse é o objetivo da norma. E um relatório, então, bem estruturado a respeito disso, trazido na análise ergonômica do trabalho, ele promove um ambiente de trabalho mais seguro e produtivo. Então, nessa aula, nessa parte desse módulo, nós vamos falar, e você será capaz, então, de compreender a importância de um relatório de avaliação que seja bem estruturado, conhecer alguns elementos que são essenciais dentro de um relatório para organizar, então, esses resultados de forma lógica e coerente, porque nós falamos que é por meio de pesquisa que nós fazemos esse trabalho. E a apresentação, então, desses resultados de forma clara, comunicando aquelas informações que são complexas, então, de forma acessível. Então, por que um relatório bem estruturado ele é importante? É pela clareza, que muitas vezes a falta de compreensão dos resultados da avaliação trazem, a objetividade para apresentar os dados de forma imparcial e precisa e a credibilidade para transmitir a confiança e o profissionalismo. A tomada de decisão serve, então, como base para o planejamento das ações de melhoria, junto com uma boa comunicação que facilita a apresentação dos resultados para diferentes públicos que devem, então, ser envolvidos. E quais são, então, os elementos essenciais de um relatório para isso? Sem falar da capa, do resumo, ali das recomendações iniciais, ele segue, então, uma metodologia de uma introdução, contextualizando objetivos, avaliações, qual foi a metodologia, como nós podemos escrever ela, os resultados encontrados, qual foi as tendências, os padrões, uma discussão que interprete esses resultados, identifique os riscos psicossociais e as recomendações, então, de melhoria. Um modelo desse trabalho está aqui em anexo a essa aula que você pode ter. Então, a conclusão que sintetiza todos esses pontos do relatório com seus anexos, que contém as escalas, os relatórios, os métodos que foram utilizados, baseando, e o que eu quero passar para vocês aqui, uma estrutura lógica, apresentando, então, esses dados de forma organizada e coerente, utilizando, então, um método de escrita que facilite a leitura, agrupados por categorias, trazendo elementos e recursos visuais, para apresentar, então, esses dados de forma que sejam compreensíveis, sem muita tecnicidade, muitos elementos ali técnicos, mas o real cenário de cada escopo de trabalho. E esse modelo que a gente traz aqui em anexo, ele é um esqueleto de como que você vai, então, escrever passo a passo o relatório de tudo que você foi encontrando. E que faz parte, então, da análise ergonômica do trabalho ou análise ergonômica preliminar, com as ferramentas que foram utilizadas, os exemplos, os achados que foram trazidos, então, das entrevistas, das conversas com os trabalhadores, focando, então, aqueles pontos, destacando aqueles que chamaram mais atenção, que são mais críticos, então, apresentando as recomendações de forma clara e concisa, utilizando recursos visuais para destacar todos esses pontos e adaptar a apresentação para a compreensão, interesse e conhecimento do público que vai, então, fazer parte dessa equipe de trabalho, desse escopo, para que tenham também esse grupo de trabalho, essa equipe que vai, então, fazer parte dessa etapa de prevenção. E essas informações,
em blocos de texto, enfim, com a melhor forma, né, de a gente trazer essa compreensão do cenário que está aquela organização, aquela empresa, aquele setor, ela é muito importante porque esses conceitos, eles devem ser em linguagem acessível para as pessoas, para que elas possam, então, compreender todos esses aspectos e conseguir participar de uma forma melhor. Então, um relatório eficaz, uma análise que seja eficaz para esse controle, que faz parte do GRO, né, Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, dentro do PGR, é para que, então, a gente traga como estão sendo feitas esses registros das informações, como estão sendo tratados esses riscos. Então, é um documento muito importante de gestão e que essa apresentação, as ações realizadas, se elas estão sendo eficazes, eficientes ou não, elas são também fundamentais. E aqui, nessa aula, você tem um exemplo de como é feito, então, um esqueleto dessa análise, com alguns exemplos, para que você possa usar também no dia a dia do seu trabalho. E essa foi a nossa aula, eu te encontro na próxima. Até lá!